Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 11. Eclesiastes, capítulo 3 e o verso 11. Vamos prestar atenção na leitura desses textos. Está assim: tudo fez formoso em seu tempo, e pôs o universo no coração deles, sem que o homem alcance para descobrir a obra que Deus fizera, desde o princípio até o fim. Ainda, por favor, livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Versículo 1 está assim: oráculo da palavra do Senhor acerca de Israel. O Senhor, o que estende os céus e funda a terra, e forma o espírito do homem dentro dele. Ainda, por favor, meus amados, Mateus capítulo 18. Versículos 18 a 20. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Outra vez vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Amém? Então vamos orar. Amado, querido Deus, bendito Pai, neste momento nós nos colocamos aos teus santos pés, para poder pedir, Senhor, que no nome de Jesus, tu possas se derramar a nós, se revelar a nós. Senhor, nos ajude a penetrar na vida e em toda a realidade espiritual desses textos que nós acabamos de ler. Que o Teu Espírito nos ajude a tocar as esferas mais altas da revelação da Tua palavra, da Tua mente, nessas porções que nós acabamos de ler. Te pedimos, Senhor, encarecidamente no nome de Jesus, traz-nos o Teu socorro nesta hora. Como Tua igreja, Senhor, nós estamos aqui te pedindo, em um só coração, em uma só mente, em uma só voz, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, nessas porções que nós acabamos de ler na palavra de Deus, o meu encargo é ajudá-los a ver a vida cristã numa esfera elevada, por que não dizer assim, a vida cristã nos lugares celestiais. O cristão, ele precisa entender que a conversão, ela não é simplesmente uma mudança de hábitos. Nós erramos muito quando limitamos a nossa conversão a apenas uma mudança de conduta. É muito mais do que isso. Não é só uma mudança de condição, é uma mudança de posição. E neste aspecto, posição, é onde talvez se concentra a maior deficiência da nossa fé. Por quê? Se observarmos que, de maneira geral, nós sempre vemos a nossa conversão como alguém que fazia algo e deixou de fazer, como alguém que frequentava certos lugares e agora não frequenta mais. Sempre vemos a conversão assim: praticávamos algumas coisas e hoje não praticamos mais. Ou então podemos subir alguns degraus e pensar que a vida cristã é agora uma vida mais regrada, é uma vida que se busca bons valores, é uma vida onde você se afasta do mal, onde você luta contra o pecado.
Talvez aqui nós podemos dizer, é um degrau além daquilo que eu disse anteriormente. Irmãos, tudo isso pode ser verdade, porém a vida cristã, ela é muito, mas muito mais elevada do que tudo isso. Não é uma mudança de condição, é uma mudança de posição. O grande dilema é que nós falamos de viver a vida cristã pela fé. E a grande pergunta é, o que é a fé? O grande perigo, irmãos, é quando nós não conseguimos extrair a verdadeira essência daquilo que é fé e reduzi-la a um comportamento psicológico ou religioso, e acharmos que isto é fé. Fé, acima de tudo, irmãos, é um relacionamento vivo e real com Deus. Fé é como se fosse um sexto sentido, não é como, de fato, ela é o sexto sentido da vida de uma pessoa. A Bíblia diz que a fé, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Isto é, o mesmo Deus que nos deu graça, o mesmo Deus que se derramou em amor para nós, o mesmo Deus cheio de misericórdia, que veio até nós em seu Filho Jesus, e nos deu seu Filho Jesus, Ele também nos deu fé. E o nosso Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque nele a fé obteve o seu mais elevado significado, sua maior realidade. Aquele que entregou o seu Espírito ao Pai na cruz e entrou às profundezas do inferno, e o Pai o ressuscitou, Ele o colocou nos mais altos céus e lhe deu nome sobre todo nome, este que o Pai o fez Senhor e Cristo, Ele que está por nós, assentado no trono de glória, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Então fé é algo que necessita de uma conferência só para nós entendermos a sua natureza, a sua essência, o seu significado, a sua realidade. Mas vamos ver a fé nesse contexto. A fé para viver a vida cristã nos lugares mais altos. Pensemos de maneira natural, irmãos. Quem aqui não tem problema? Impossível. Todos nós temos problemas. Todos nós temos grandes lutas. Todos nós temos limitações. A questão crucial aqui é o cristão sabendo, e o nosso Senhor não escondeu isso de nós. De fato, nós temos sim grandes lutas, como qualquer pessoa deste mundo, como qualquer pessoa que não tem nenhuma experiência com Deus, nós também temos lutas, lutas iguais ou piores, mas nós temos, sofremos, somos afrontados, confrontados. Mas como que o cristão vive em meio a toda essa esfera de lutas, tribulações, angústias e perseguições? Este é o grande segredo. É porque aqui nós somos levados a ver algo que nós temos por direito. Nós temos uma vida celestial, mesmo vivendo nessa terra. Irmãos, eu creio que não há outro ponto onde nós temos sido tão superficiais ou mesmo ignorantes. Este é o ponto. Onde os cristãos têm desprezado, onde muitos cristãos, eles têm vivido numa periferia, e por viver nessa periferia são tão pobres espiritualmente. Dependem de outros, desculpe-me a colocação, de alguns certos gurus, conscientes ou inconscientes, de alguns amuletos, para poder sobreviver espiritualmente. Isso não é vida cristã, irmãos. Vida cristã, em primeiro lugar, é uma vida ascensional. Olha o que diz Colossenses 1,13, diz que Ele nos tirou do império de trevas. Sabe o que é isso, irmãos? Ele tirou de uma condição de trevas. Agora, veja bem, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, Ele nos tirou de uma condição e nos transportou para uma posição. Deixe-me colocar dois textos aqui, simples. Efésios capítulo 1, versículo 20. Quando Paulo está desde o versículo 19, ele está dizendo assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí o versículo 20, que ressuscitou, que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar acima nos lugares celestiais. Então, Deus ressuscitou Cristo Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais. Então Cristo, depois que ressuscitou, Ele assentou nos lugares celestiais.
Efésios agora 2:6. Se você começar desde o versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Está vendo aqui, irmãos? Tudo isso é o que nós éramos. Ele vai dizer ainda que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, versículo 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos parar aqui, irmãos. Primeiro, a grande pergunta: o versículo 6 do capítulo 2 é uma realidade para nós? Tem que ser, irmãos. Porque se o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios não é uma realidade para nós, então significa que também o capítulo 1 e o versículo 20 não é uma realidade para Cristo. Porque se diz que Deus ressuscitou Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais, e diz que e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, o que significa isso, irmãos? Este é um ponto fundamental para nós entendermos o que é a vida cristã. Hoje você vê muitos cristãos gemendo, se debatendo com os seus problemas, sem rumo, tentando com tanta força, tanto suor, tanto esforço emocional e às vezes carnal para poder sobreviver. Irmãos, nós passamos lutas. Eu tenho dito para alguns irmãos, ultimamente eu tenho conversado com alguns pais cristãos que estão passando lutas terríveis. Há pouco tempo eu estava conversando com um pai que ele perdeu um filho de 12 anos, o outro colega entrou na escola e deu um tiro nele. Não tem 3 semanas eu estava numa conferência conversando com um casal que não tinha 2 semanas que eles tinham perdido um filho de 26 anos, cristãos, sofrendo dores profundas. Mas como se vive? Este é o grande segredo, irmãos. Que uma pessoa normal, natural, ela entra no poço da depressão. Porém o cristão, ele consegue entrar no santuário da glória, da presença de Deus. Isto é vida cristã. É aqui que acontecem as nossas batalhas. É aqui que nós conseguimos tocar as esferas mais altas da vida cristã. Se você olhar, irmãos, tem um livro na Bíblia. Ele foi especialmente escrito para tratar disto. 13 capítulos. Vocês sabem muito bem do livro que eu estou falando. Hebreus. Hebreus vai nos mostrar a riqueza da vida cristã. Este livro vai nos mostrar que Cristo, eu vou falar isso com muito cuidado, que Cristo, como nosso sumo sacerdote, que entrou os mais altos céus, e ele se encontra sentado no trono de glória, como sumo sacerdote. E você vai ver 4 vezes na Epístola aos Hebreus a expressão assentou, porque Cristo está assentado. E se você estudar sobre o sumo sacerdote, a função dos sacerdotes é uma função que naturalmente fala de trabalho, de serviço. Mas Cristo é um sumo sacerdote que está assentado. Por que ele está assentado? Porque ele agora está no trono da sua glória, sustentado por aquela frase: está consumado. Toda a sua obra foi consumada. O pecado foi vencido. Satanás foi vencido, o inferno foi vencido, a morte foi vencido. Ele é o sumo sacerdote que está assentado, porque ele descansa sobre a glória da sua obra. Mas o que ele está fazendo? Diz que ele é o sumo sacerdote dos bens vindouros. Então Cristo, como nosso sumo sacerdote, escute o que eu vou te dizer. Ele faz muito mais, ele está fazendo muito mais por nós hoje, por meio do seu Espírito, do que quando ele esteve aqui na terra, durante aqueles 3 anos e 6 meses do seu ministério. Ele está fazendo muito mais, porque tudo o que ele fez, durante aqueles 3 anos e 6 meses, e nós podemos imaginar, irmãos, quantas obras, quantos milagres, quantas coisas gloriosas ele fez, porém hoje ele faz muito
mais, como nosso sumo sacerdote. Mas o curioso disso é que ele está lá fazendo muito mais e nós estamos aqui desfrutando quase que nada. Por quê, irmãos? Porque nós aprendemos de uma maneira errada a desenvolver uma comunhão onde Deus para nós se torna um ser utilitário. Ele só serve para poder fazer aquilo que eu quero. A minha oração é um meio de buscar o que eu quero e nunca buscar comunhão. Irmãos, deveríamos nos sentir envergonhados de vivermos uma vida cristã pobre. Porque quando você medita em tudo o que Cristo fez, e hoje em tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que está ao nosso dispor, tudo que o Espírito Santo veio nos dar, irmãos, e nós vivemos uma vida cristã medíocre, eu creio que isso é o cúmulo da vergonha. É o cúmulo da vergonha. É um cristão viver uma vida medíocre, tendo tudo o que tem. Como é possível, irmãos, nós gastarmos boa parte do nosso vigor, do nosso tempo como cristão, provocando dissensões? Gastando tempo em coisas periféricas, gastando tempo com os nossos afetos doentios, com a nossa alma não tratada, enquanto nós deveríamos gastar tempo em desfrutar da realidade do Cristo que está no trono como nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não há prova maior, irmãos, para a nossa fé, para a nossa vida cristã do que a consciência deste assunto. Veja nos textos que nós lemos. Vamos meditar, por favor, Eclesiastes 3. Vamos olhar isso aqui e, a partir de cada um desses pontos, ver o quanto, irmãos, o quanto isso nos leva para Hebreus. Embora esse versículo primeiro aqui, aliás, esse primeiro texto que nós vamos ler aqui, Eclesiastes 3:11, esse pequeno versículo, ele é simplesmente uma síntese de todo o capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Ele diz assim: tudo fez Deus em seu tempo. Agora observe, pois, na sua versão deve estar assim, a eternidade no coração deles, isto é, no coração do homem, sem que o homem alcance para descobrir a obra que Deus fizera desde o princípio até o fim. Eu não tenho tempo para esgotar esse versículo, mas eu quero extrair apenas uma parte dele, e quero extrair de forma parafraseada: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Irmãos, entenda isso. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso é muito importante, e muito mais para nós cristãos. A eternidade já habita dentro de nós. Olhe para isso, irmãos. Essa é uma verdade impressionante. Nós estamos falando muito de avivamento, a necessidade de avivamento. Nós falamos muito acerca disso. Mas será que nós queremos mesmo avivamento, irmãos? Será que nós queremos uma experiência profunda de andar e de viver a vida cristã numa esfera muito elevada? Para quê? Por que nós queremos avivamento? Para mostrarmos para os outros o que nós temos, o que eles não têm, o que somos, o que eles não são? Queremos avivamento para alguma forma de exibição religiosa? Ou queremos avivamento para cumprir o nosso chamamento celestial nessa terra? Queremos avivamento para apressar a volta do nosso Senhor Jesus? Queremos avivamento para que nós sejamos, como família de Deus, um luzeiro neste mundo? Por que nós buscamos avivamento? Irmãos, nunca vamos ter um avivamento se nós desprezarmos as bênçãos celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Não tem como falar de avivamento sem um relacionamento sério com Deus. Olha que verdade é essa: Deus colocou a eternidade no coração do homem, dentro de nós. Existe uma ligação com a eternidade. Vamos adicionar o texto de Zacarias. Olha que coisa impressionante esse texto de Zacarias. Zacarias, capítulo 12. A parte B diz assim: o Senhor, o que estende os céus, olha as extremidades, céus, e funda a terra. Então observe, estende os céus, funda a terra e cria o espírito. Veja em que contexto
o profeta Zacarias coloca o espírito do homem. Aqui nós temos duas dimensões. Duas dimensões. A primeira dimensão, os céus. A segunda dimensão, a terra. E a terceira dimensão, o espírito do homem. Talvez, irmãos, a dimensão que nós podemos olhar e avaliarmos a sua grandeza, sua altura, sua largura, sua profundidade, é o universo. Aquilo que nós podemos chamar aqui de céus. Podemos também imaginar, irmãos, todas as dimensões que existem na terra, sua grandeza, todas as suas esferas. Agora você percebe que aqui tem três. Ele colocou o espírito do homem dentro dessas, ou no contexto dessas duas dimensões, céus e terra, e colocou o espírito. Ele estendeu os céus, ele formou a terra, e ele criou o espírito do homem. Essa palavra criou aqui, irmãos, ela é muito singular. Se você gosta de estudar vocábulos, se você pegar a palavra estende, se você pegar a palavra formou, ou a palavra que está aqui, funda, e depois você vai pegar a palavra formou, ela está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus, ele criou o homem do pó da terra. A ideia dessa palavra no hebraico fala de delicadeza. Delicadeza é criar com um propósito, é criar com objetivo. Então você vê isso, Deus criou o homem do pó da terra. Aqui diz que Deus criou o Espírito. Lá em Gênesis 2,7 diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós vemos aqui, o Espírito é uma faculdade do nosso ser. Nós somos seres tripartidos: corpo, que opera por meio dos sentidos; alma, que opera por meio de três faculdades: mente, vontade e emoção; e o Espírito, que opera por meio de três faculdades: intuição, consciência e comunhão. O lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus se revela, o lugar onde a voz de Deus fala, o lugar onde o Espírito de Deus habita, é o nosso espírito. Então você vê, espírito do homem é uma dimensão, assim como é os céus, assim como é a terra, é uma dimensão, porém é uma dimensão espiritual. Irmãos, isso é muito significativo. Quando você junta o texto de Eclesiastes com esse texto de Zacarias, você começa a ter uma visão de um quadro. Não é uma coisa qualquer, irmãos, e nós como cristãos estamos perdendo algo maravilhoso de Deus. Ficamos tentando falar de avivamento olhando para o passado. Não tem nenhum problema olhar para o passado. A questão, irmãos, é que nós não temos nenhuma motivação, nenhum esforço real para vivermos isto. Nos contentamos em ser uma igrejinha, um povinho, uma gentinha. Irmãos, eu falo isso numa tônica pejorativa, porque a igreja tem que ser uma realidade dos céus na terra. Quando nós pensamos numa igreja menor do que isso, nós não estamos diminuindo a nós estamos diminuindo Deus. Você entende? É Deus que nós estamos diminuindo. Deixe-me avançar com vocês um pouco mais. Mateus capítulo 18. Vamos agora a Mateus capítulo 18. Olha o versículo 18. Diz: o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Como é que nós podemos parafrasear isso? Espiritualmente existe uma ligação dos céus na terra. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Preste bastante atenção. Versículo 19. Outra vez vos digo, se dois dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui o nosso Senhor coloca um ponto, mas ele não é o único ponto. Ele coloca apenas uma questão de concordância, de unanimidade, de harmonia, de vida de oração. Agora o versículo 20 é extremamente importante. Ele diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Ora, nós não podemos interpretar o versículo 19, nem tampouco o versículo 20, sem o versículo 18. Por quê? Porque se nós interpretarmos assim, nós criamos uma nova lei de interpretação bíblica. Isto é, a desconexão. Aí nós interpretamos a Bíblia de maneira desconecta.
Isso não é espiritual, isso é extremamente carnal e pecaminoso. Então veja bem, o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. Se dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, mas para concordar tem que haver o quê? Uma ligação entre os céus e a terra. Aí diz, onde estiver dois ou três, se dois dentre vós, e onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. Então significa que ligar na terra, ligar no céu, concordarem junto, estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, importante, irmãos, é você ver isso como um quadro, de uma maneira mais contemplativa. Como, irmãos, nós vamos ter a presença do Senhor, se nós não compreendemos o que significa esse ligar na terra, ligar os céus na terra? Como que nós vamos poder ter respostas de Deus se nós não temos uma conexão com os céus? Tudo funciona em uma forma de tentativa e não de realidade espiritual. Eu oro na tentativa de Deus me escutar. Eu oro para saber se Deus vai ou não. Eu não tenho nem certeza se Ele me escuta. E muitos cristãos, eles são confusos na vida de oração. Eles oram por uma questão de necessidade. Eu creio que nunca deve ser a necessidade que nos move à oração, e sim a fome de comunhão com Deus. Porque necessidade nós teremos sempre. Mas o que deve governar nossa vida de oração não são as necessidades, mas a sede de comunhão. Sede de comunhão. Porque senão, irmãos, a oração reduz Deus a uma forma de gerente de loja que só existe em função de satisfazer nossos desejos. E a oração é o único meio de constrangê-lo a fazer o que eu quero. E é muito curioso, irmãos. A gente geralmente pergunta assim, às vezes perguntamos, por que Deus não ouve nossas orações? Nós deveríamos perguntar se nós ouvimos as suas palavras. Porque eu creio, irmãos, que a melhor maneira de sabermos se Deus ouve ou não as nossas orações é ver o quanto nós ouvimos e recebemos as suas palavras. É como se você pensar assim, Deus tem a total obrigação de ouvir minha oração. Será que nós não temos o dever de ouvir a sua palavra, de acolher a sua palavra, de submeter a sua palavra, de responder a sua palavra? Então isso é muito sério, irmãos. É porque temos perdido essa conexão. É porque nós temos vivido nessa periferia de religião. Isso tem atrapalhado a verdadeira realidade espiritual de tudo aquilo que é a vida cristã. Agora me permita subir mais alguns degraus com vocês acerca deste tema. Vamos para a Epístola aos Hebreus. Vamos começar aqui desde o capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Versículos 1 e 2. Vamos ler bem devagar. Está assim: ora, o resumo, a palavra aqui resumo, que está na minha versão, é o essencial, o fundamental. Então prestemos atenção na leitura desse texto. Ora, o essencial, o fundamental do que temos dito. O que ele tem dito? Qual que é a natureza de tudo que ele tem dito? Ele vai dizer, é que temos um tal, essa palavra tal aqui na composição da gramática grega, é que o autor, ele não encontra uma palavra para poder designar o sumo sacerdote. Então ele usa a palavra tal. Tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então veja, trono da majestade nos céus, ministro. Então o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, ele é ministro do santuário. Preste atenção nisso, irmãos. Ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que erigiu o Senhor e não o homem. Irmãos, irmãs, precisamos parar exatamente aqui e meditar. Existe um tabernáculo nos céus? Existe sim. Isso é muito importante, irmãos. Tudo isso que eu li para vocês, junto com vocês, Eclesiastes 3:11, Zacarias 12:1 e 2, Mateus 18 a 20, tudo isso tem a ver com este texto. Existe. A palavra tabernáculo
templo, santuário, são termos intercambiáveis. Eu quero te falar, isso procede de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus é um grande santuário. Preste atenção. Deus é um grande templo. Assim como Deus é um grande templo, um templo constituído de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós somos seres tripartidos: corpo, alma e espírito. Entende? A salvação, ela abrange essas 3 partes do nosso corpo. Salvação do espírito, quando cremos. Salvação da alma é o que está acontecendo agora por meio do trabalho da cruz, é um processo. Por meio do trabalho do Espírito Santo, usando circunstâncias, usando a cruz, é um processo. E por último, a salvação do nosso corpo. Quando Cristo Jesus vier, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então nós temos a salvação também em 3 fases. Mas veja bem, Deus é um grande templo. Quando Deus revelou o templo para Moisés, o tabernáculo para Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, você se lembra que Deus disse assim para ele: faça tudo conforme o modelo que te foi revelado. Sim, agora use bem o sentido das coisas. O que Deus quis dizer com a palavra modelo? O tabernáculo de Moisés tinha um modelo? Claro. Agora eu pergunto, qual é o modelo? Da onde foi tirado este modelo? É uma grande pergunta. Aqui está. O modelo do tabernáculo é Deus mesmo. Lembra, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um grande santuário, habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito Santo por toda a eternidade. Na eternidade passada, quando não havia nenhum átomo sequer, só havia Deus na comunhão do seu Filho e na comunhão do seu Espírito. Agora, quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, o Verbo é uma referência ao Filho de Deus, se fez carne e habitou. A palavra habitou é tabernaculou. Então agora o Verbo armou, aquele tabernáculo celeste, ele desceu para a terra. Irmãos, preste atenção. Talvez nós não consigamos aqui tocar todos os pontos deste assunto, mas se você for no livro de Salmos, você vai ver a palavra santuário, os lugares alto ou altíssimo lugar, você vai ver a palavra tabernáculo. Se você pegar a palavra tabernáculo no livro de Salmo, no texto hebraico, você vai ver que ela só vai ocorrer a partir do livro de Samuel. Então não faz referência ao tabernáculo de Moisés. E os salmistas, e boa parte dos salmos, eles só vão ser exatamente interpretados a partir do livro de Hebreus. A palavra moradas. Quantas vezes você encontra no livro de Salmos a palavra moradas? Habitar nas tuas moradas. O que o salmista quer dizer, irmãos? O que ele quer dizer? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. O que ele quer dizer no Salmo 27? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei desesperadamente. É assim que está no texto hebraico. Que eu habite na casa do Senhor. O que é a frase casa do Senhor no livro de Salmos? Era aquele tabernáculo de Moisés? Era aquele templo de Salomão? Nunca, irmãos. Isso seria como que empobrecer a revelação e a aplicação da palavra de Deus. Se você estudar o que significa casa de Deus, isso é um tema doutrinário. Este é um tema doutrinário, irmãos. Você tem 2 maneiras de estudar esse assunto. Ou começar em Gênesis capítulo 2, versículo 22, quando diz que Deus da costela do homem transformou-a numa mulher. E aqui talvez você comece a pegar as primeiras raízes para entender o assunto casa de Deus, e começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ou então você começa em Gênesis capítulo 28, Betel, quando Jacó tem aquela visão da escada que tocava os céus na terra. Ele disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus na porta dos céus. Você pode começar aqui. Se você começar, irmãos, você vai ver uma linha que ela começa no livro de Gênesis e ela termina em Apocalipse. O assunto casa de Deus. Jesus, irmãos, ele trouxe o maior significado desta doutrina, deste assunto.
especialmente no Evangelho de João. Então ele vai mostrar que o assunto casa de Deus é um assunto místico, é uma realidade profunda. Casa de Deus, templo, é uma realidade em Deus e comunica para nós o mais profundo anelo do seu coração, que é ter comunhão com o seu povo. E como nós vamos ter comunhão, irmãos? Como? Como nós podemos tocar as esferas mais altas? Isto que o livro de Hebreus vai mostrar. Vai mostrar que existe um santuário, e nesse santuário Cristo é o sumo sacerdote. Mas ele é o sumo sacerdote como? Ele é ministro. Então o que significa o sumo sacerdote? Ele é aquele que ministra. Agora me vem a pergunta, em que condição ele ministra? Qual é a natureza do seu ministério agora? Cristo tem um ministério agora? Tem, irmãos. Ele tem um ministério agora. Não cessou toda a sua obra? A sua obra de salvação cessou. Tudo está consumado. Agora, qual que é a sua obra? O livro de Hebreus vai dizer, conduzir muitos filhos à glória. Como assim? Agora que nós vamos entender. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Números capítulo 19. Tem uma experiência gloriosa. Certa feita Deus disse assim para Moisés, diga para Eliezer, Eliezer é filho de Arão, tome uma novilha vermelha. Então ele deveria tomar a novilha vermelha, ele deveria se colocar na frente do tabernáculo e aspergir o sangue 7 vezes para a frente. Curioso, foi um sacrifício único que Deus pediu, mas não existe casualidade na Bíblia. A Bíblia não é um livro onde as coisas acontecem de qualquer jeito. Tudo tem um extraordinário e glorioso significado. Então vamos procurar as aplicações. Primeiro, Eliezer era filho de Arão. Significa, ele seria o futuro sumo sacerdote. Futuro sumo sacerdote. Então o que isso significa? Uma oferta relacionada com o futuro. Uma oferta relacionada com o futuro. Ele se colocava à frente do templo, do tabernáculo, e aspergiu o sangue 7 vezes. O que isso fala, irmãos? Do aspecto subjetivo do sangue de Cristo. Nós não podemos pensar no sangue do nosso Senhor Jesus relacionado unicamente com o perdão dos nossos pecados. Graças a Deus, o sangue de Cristo Jesus derramado há 2000 anos atrás nos perdoou para sempre. Quando você olha esta mensagem, você olha para o sangue que foi vertido há 2000 anos atrás, você sabe que Ele te perdoou para sempre. Ele não jogará na sua face aquilo que Ele já perdoou. Para sempre. Como a única oferta, Ele perdoou para sempre. Está consumado, acabou, o pecado foi vencido. O sangue diz isto. O sangue diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossos pecados foram perdoados. Mas nós pecamos. Nós ainda pecamos. E o que fazer com os nossos pecados, que ainda cometemos depois de termos sido perdoados? Aqui que entra o sacrifício da novilha vermelha, que Deus não tratou apenas com o que nós fizemos, Ele trata também com o que nós somos. Hoje nós precisamos entender que o sangue de Cristo, ele é real e ele está atuando na nossa vida, irmãos. Porque se esse sangue não estivesse presente, se o poder, se a eficácia desse sangue não estivesse trabalhando agora ao nosso favor, nem aqui nós poderíamos estar. Porque nós temos falhado, nós ainda falharemos, mas nós podemos contar com o poder, com a força, com a eficácia do sangue de Jesus, que Ele está agora não nos perdoando. O perdão é uma realidade eterna, mas Ele está nos purificando de toda iniquidade. Isso é glorioso, irmãos, porque agora eu sou habilitado para entrar na presença de Deus. E por que eu posso entrar? É isso que o capítulo 10 e o versículo 19 a seguir da Epístola aos Hebreus vai nos mostrar. E aqui você vai ver de maneira muito clara. Por favor, olhe aqui. No versículo 17 desse capítulo, quando ele faz referência ao passado, ele diz assim: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. E por que que Deus nunca mais se lembrará dos nossos pecados? Por que, irmãos? Isso não é glorioso? Por que que Deus nunca mais se lembrará dos nossos pecados? Porque o sangue de Cristo Jesus perdoou para sempre todos os nossos pecados. Mas e agora? Lembrarei.
Mas e agora, como que eu posso? Como que eu posso? Se existe uma realidade, que a eternidade está dentro de mim, que o meu espírito é uma dimensão espiritual para Deus, aonde Ele habita de tal forma que os céus e a terra se unem dentro de mim. Pensa nisso, irmão. Os céus e a terra se unem dentro de mim. Eu consigo, como filho de Deus, como aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus, como aquele que recebeu o Espírito de Deus como habitação dentro dele, eu consigo entrar no lugar mais elevado de todo o universo. Eu consigo entrar na presença de Deus. Aqui pode estar vivendo a pior dificuldade, mas eu consigo entrar nos mais altos céus. E é aquilo que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembra que o Senhor diz? Porque me amou de tal maneira, eu o colocarei nos lugares mais altos. Essa é uma promessa da Bíblia. Poloei nos lugares mais altos. Essa é uma promessa do Salmo 91. Porque a mim se apegou de tal maneira, eu vou livrá-lo, eu vou guardá-lo e eu vou colocá-lo nos lugares mais altos. O que quer dizer a Bíblia sobre isso? O que é que a Bíblia quer dizer sobre isso? Isso é o que, irmãos? Uma figura de quê? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, irmãos. Como é possível nós nos contentarmos com pobreza espiritual? Como é possível entrar semana após semana e você olhar no espelho e dizer assim, eu não consegui avançar nada na vida cristã? Irmãos, não tem nada que coloque a obra de Cristo em opróbrio do que um cristão que não cresce, do que um cristão que não avança. Não existe nada que envergonhe mais o Evangelho do que você entrar um ano, ou de um ano após outro ano, e você não conseguir se amadurecer, crescer, avançar, continuar sendo aquela mesma pessoa medíocre de sempre. Não tem nada que exponha a obra de Deus ao opróbrio do que isso. Irmãos, até quando vamos continuar sendo isso? Vendo toda essa realidade gloriosa? Este foi o segredo dos cristãos do passado. Por causa dessa consciência, eles morreram pelo Evangelho. Eles não consideraram suas próprias vidas. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se pois fostes ressuscitados, buscai o que? As coisas do alto, onde Cristo está assentado. Buscai as coisas de cima, pensai nas coisas do alto, buscar, pensar. Mas não, irmãos, Satanás trabalha na carne para que a gente fique arrastado nessa terra. Todas as nossas compulsões é para este mundo, é pelas coisas deste mundo, pelas coisas da terra. Todas as nossas compulsões. Isso é triste. Eu chamo isso da pior tragédia cristã. Os nossos afetos é controlado pela bolsa de valores, pelo dólar, pela época. Agora chegamos à época do Natal, aí nossas emoções ficam presas. Agora sai a época de Natal, férias, a gente fica preso por essas ondas, por essas convulsões. Irmãos, aí você vê, quando você ora pelo seu casamento, você sente o céu encoraçado. Quando você ora pelos seus filhos, você não consegue. O pior não é ouvir o não de Deus. O pior é você não ter nem sensação de que Deus está te ouvindo. E por que, irmãos? Por que as pessoas oram e elas desanimam nos primeiros segundos de oração? Por que as pessoas são desanimadas para orar? É porque elas não conseguem penetrar em realidade espiritual na presença de Deus. Não é pela mera preguiça, não é pela mera incredulidade, é muito pior. Elas não conseguem tocar a presença de Deus. Irmãos, vamos ser honestos como igreja aqui nessa noite. Quantos dentre nós aqui tem sido um fracasso na vida de oração? E nós ainda falamos que somos convertidos, falamos que amamos o Senhor, falamos que não queremos ir para o inferno. Talvez seja por essa razão. Nós amamos o Senhor porque não queremos para o inferno. Nós somos cristãos porque não queremos para o inferno. É por causa do inferno, irmãos, que a gente é cristão. Não é por causa do amor de Deus. Não é porque Ele nos amou e nem mesmo porque nós o amamos. É porque a gente não quer ir para o inferno. Essa é a única causa, essa é a única explicação porque nós somos salvos. Ah, irmãos, Deus tem que mudar a nossa vida nessa noite. Só o Espírito Santo para entrar aí no seu coração e mudar essa condição que você se encontra.
Porque isso não é vida cristã. Chame isso de qualquer coisa, mas isso não é a vida cristã que Cristo nos deu na sua vida de morte, ressurreição e entronização. Ele está lá por nós. Ele está lá como ministro desse santuário que eu e você podemos entrar. Olha agora o versículo 19 de Hebreus 10. Diz assim: portanto, irmãos, tendo, na sua Bíblia deve estar assim, intrepidez. Mas essa palavra é inteira liberdade, para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo aqui, irmãos, é o mesmo termo que você vai encontrar aqui para esse santuário do verdadeiro tabernáculo. Santuário do verdadeiro tabernáculo. O Cristo é o ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Veja a conexão desses dois versículos, por favor. Veja a conexão dos dois versículos. Preste atenção nisso com muito cuidado. Cristo é o ministro do verdadeiro santuário do tabernáculo celestial, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo aqui, irmãos, é o mesmo que está aqui em Hebreus 8:2. Ele está lá e diz que nós temos liberdade de entrar. Irmãos, vamos parar. Vamos meditar. Isso é real para você? Isso é real para você? Ou é simplesmente uma mera leitura que você faz de uma coisa que você não crê, de uma realidade que você não vive, de uma questão que está extremamente distante? Então, irmãos, precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, se a tua palavra não é real na minha vida, que realidade tem a salvação que eu confesso ter recebido? Não é, irmãos? Crer é pensar, dizia o irmão John Stott. A questão é que nós cremos de maneira religiosa. Olha que coisa importante, irmãos. Será que nós temos tido liberdade? E por que ele diz aqui inteira liberdade? O versículo 17 e 18 vai responder. Nós podemos ter total liberdade porque o sangue tratou com os nossos pecados e o sangue trata com aquilo que somos hoje. Ele nos purifica. Ele diz que nós podemos entrar pelo vivo e novo caminho, tendo toda a liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo. Por que está aqui pelo sangue de Cristo? Porque essa é a base. Nós não podemos entrar pelos nossos méritos, não podemos entrar na nossa força, não podemos entrar de qualquer jeito. Então Deus proveu o meio para nós entrar. Só existe um meio para nós entrar. Não é o Espírito Santo que nos faz entrar. Sabe o que nos faz e nos permite e nos habilita para entrar? É o sangue de Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para aquele sangue, irmãos, Ele vê a eficácia da obra do seu Filho sobre nós, e por causa desse sangue é que Deus nos aceita na sua presença, ou diante do seu trono. Olhe bem aqui o versículo 16 do capítulo 4, irmãos. Veja, se isso é realidade. Aproximemo-nos. Capítulo 4, versículo 16 de Hebreus. Aproximemo-nos, pois com confiança. Por que confiança, irmãos? Confiança em quê? Eu te pergunto. Confiança, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça. Aonde repousa a nossa confiança? A nossa confiança repousa na eficácia, no poder, na vida do sangue de Cristo Jesus. Olha isso. Nós podemos aproximar com confiança. Nós não precisamos aproximar com culpa. Nós não podemos aproximar com dúvida. E por que não há culpa? Por que não há dúvida? Porque o sangue já agiu, está agindo, ele está operando. Por causa do poder do sangue, eu tenho ousadia de entrar diante do trono da graça. Está vendo aí? Para alcançar misericórdia e achar graça para socorro oportuno. Isto é glorioso, irmãos. Esse trono da graça, esse versículo 16, ele está em perfeita conexão com os versículos 1 e 2 de Hebreus capítulo 8, com o versículo
8 de Hebreus capítulo 9, com o versículo 11 de Hebreus capítulo 9, com os versículos 19 a 25 do capítulo 10. É o mesmo lugar. O lugar santíssimo é esse trono de misericórdia. Esse tabernáculo é esse lugar santíssimo, que é o mesmo trono de misericórdia. E esse livro é um convite para entrar nas esferas mais altas, irmãos. Este é o grande antigozo. Hoje, irmãos, escute. Hoje nós podemos desfrutar de uma pequena parte daquilo que um dia desfrutaremos em plenitude. Você já pensou nisso? Tem muitos irmãos esperando o nosso Senhor voltar para eles começarem a desfrutar os céus. Não, nós já podemos desfrutar os céus aqui. Os céus para nós não é apenas um lugar. Escute, vou dizer isso com muita calma. Os céus para nós não é apenas um lugar. Os céus para nós é muito mais do que um lugar. Primeiro, é um lugar. Segundo, é uma condição. E terceiro, é uma experiência. Lugar, condição e experiência. Isto é o céu para nós. E se isso não é realidade, irmãos, eu falo para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, toda vida cristã é fútil. Toda vida cristã. Se todos nós aqui, todos nós, buscarmos viver isso, irmãos, eu falo para vocês, será a maior experiência de avivamento que a igreja nesse século 21 terá. Porque não adianta viver um avivamento que dure apenas tempo de reunião. É o que tem durado falar de Deus na nossa vida, é só o tempo da reunião. Quando nós vamos viver nossas guerras, nossas lutas, nossas crises, a palavra de Deus não tem eficácia. Nós batalhamos com a força da nossa carne. Nós batalhamos numa visão horizontal das coisas e nunca numa visão vertical. Nós não caminhamos, irmãos, para a frente, o nosso caminhar é para o alto. Quem procura caminhar para a frente é o mundo, e quando o mundo caminha para a frente, cai em depressão, porque eles olham para a frente, eles não têm esperança. Nós não somos pessoas que temos esperança, nós temos muito mais, nós temos uma viva esperança. E por quê, irmãos? Porque nós andamos para frente. Você entende? Você anda, me perdoe, você anda para o alto. Você anda para o alto. Quando a Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos para Moisés, lembra disso? E os seus feitos aos filhos de Israel. Os caminhos de Deus foram muito mais profundos do que os seus feitos. Porém, quando nós olhamos os feitos de Deus, nós ficamos estremecidos com as obras de Deus. Porém, Moisés conheceu muito mais do que os feitos de Deus. Ele conheceu o propósito de Deus. Ele conheceu os pontos mais altos dos pensamentos de Deus que foram revelados para ele. Por isso o caminhar de Moisés foi para dentro, foi para o alto. Lembre-se, quando ele disse assim para Deus, lá em Êxodo capítulo 33, lá no Monte Sinai, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Você se lembra disso? Porque Moisés, à medida que ele foi caminhando com Deus, ele não tinha um interesse particular por Canaã, ele tinha um interesse particular por Deus. Ele sabia que Canaã era apenas um lugar, Deus era maior do que Canaã. Você sabe que Moisés não entrou em Canaã, porém, lá em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 10, diz que nunca houve um homem como Moisés, que falasse com Deus face a face. Moisés não ganhou Canaã, mas Moisés experimentou a face de Deus. A face de Deus é maior do que Canaã. O que é isso, irmãos? Essa é a grande experiência. Você pode não ter todas as suas orações respondidas, mas que você tenha a face de Deus revelada na sua face. Entende? Você pode não ter todas as bênçãos que você busca, mas que você tenha a grande bênção da comunhão mais profunda com Deus. Isso vai mudar o seu caráter, isso vai transformar a sua vida, isso vai te trazer gozo, porque quando nós buscamos coisas materiais, nós buscamos ter nelas felicidade, mas quando nós buscamos as coisas celestiais, nós teremos gozo. A felicidade depende de coisas, o gozo não depende de nada. Você pode estar enfrentando a pior luta da sua vida, mas quando você consegue buscar o gozo dos céus, você consegue viver aquilo que Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9.
Então, por favor, vem comigo só para me te mostrar que coisa gloriosa é a experiência de Paulo. Aqui em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Leia comigo, você vai ver aqui duas dimensões na vida de Paulo, uma terrena e uma celestial. Olha o que ele diz: estamos atribulados em tudo, mas não angustiados. Então, tribulações, o que é isso? Vida terrena. Na nossa esfera terrena, nós passamos por muitas tribulações, porém não angustiados. Por que a tribulação ou as tribulações não angustiam um cristão? Tribulações são coisas desse mundo, mas quando você entra no santuário da morada de Deus, aí você não é angustiado. Você pode ser atribulado, mas não angustiado. As tribulações não vão te angustiar. Por quê? Porque você consegue entrar nos mais altos céus da presença de Deus. Aí ele diz assim: em apuros, mas não desesperados. Você pode passar por situações difíceis, onde você vai sentir fortes apuros, porém você não vai entrar em desespero. E por que você não entra em desespero? Porque quando você entra no santuário da presença de Deus, você encontra o descanso que você precisa. Você encontra a paz que você precisa. Aí ele diz assim: perseguidos, mas não desamparados. Quantas acusações, quantos ataques, quantas perseguições, inimigos por dentro, inimigos por fora, inimigos por todos os lados, mas você percebe algo maravilhoso, você não é desamparado. Por que não é, irmãos? Onde nós vamos encontrar isso? Nos consultórios psiquiátricos? Onde nós vamos encontrar isso? Só em um único lugar, no tabernáculo da presença de Deus, diante do trono da graça, onde nós vamos encontrar misericórdia, onde nós vamos desfrutar das bênçãos ministradas pelo nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele diz: abatidos. Você pode se sentir abatido, porém nunca destruído, porque neste lugar não tem derrota, porque aquele que venceu, o vencedor, que é a nossa vitória, ele está sentado no trono de glória. Consegue entender isso, irmão? Isso aqui é a vida cristã. Este assunto que começa aqui, desde o versículo 7, é uma seção, e vai até o versículo 7 do capítulo 5. Então vou só parafrasear, porque o tempo já não dá mais. Veja bem, quando você chega aqui no capítulo 5, olha o que Paulo diz. Olhe bem, porque sabemos que a nossa casa, aqui ó, a nossa casa terrestre, a nossa morada terrestre, deste tabernáculo, ele está fazendo referência ao quê? Ao nosso corpo. Se desfizer, temos da parte de Deus um tabernáculo, ele vai falar o mesmo que está lá em Hebreus, feito não com as mãos dessa terra, feito, olha o que ele diz aqui, feita por mãos, que é eterna nos céus. Então nós temos um tabernáculo nos céus. Esse aqui, irmão, pode sofrer, o que ele diz aqui, ó, pode sofrer tribulações, pode passar por apuros, pode passar por perseguições, pode até sofrer abatimentos, pode passar por tudo isso, mas nós temos um santuário celestial, e nele nós podemos entrar. Aí diz: porque também gememos nesta morada, neste corpo, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. Ele está falando aquilo que ele já havia dito em Romanos 8, 23, sobre aquele terceiro gemido, me perdoe, aquele segundo gemido, porque o terceiro está no versículo 26, no versículo 23, ele vai falar sobre o nosso corpo sendo revestido da incorruptibilidade na volta de Cristo. É o anelo que nós temos, irmãos, porque esse corpo que nós estamos vivendo é um corpo limitado ao tempo, espaço, e pior, ao pecado. O irmão John MacArthur, ele disse assim: meu maior anelo, quando eu penso nos céus, não é andar por ruas de ouro e de cristal, não é passar pelo rio cristalino da água da vida, não é ver as portas de pérolas. O meu maior anelo, quando eu penso nos céus, é ter a alegria de viver uma vida sem pecado. Esse é o meu maior anelo, de viver lá no céu. Irmãos, porque a gente sabe o quanto esse corpo nosso padece, mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um tabernáculo, um lugar que nós podemos entrar,
Mesmo estando ainda nesse corpo, nós podemos entrar. Então ele vai dizer tudo isso, ele diz coisas impressionantes aqui. Olha o que ele chega a dizer, olha o versículo 5. Ele diz assim: mas Deus, para isso mesmo, nos dispôs, dando-nos, isso aqui é importante, irmãos, o penhor do Espírito. Eu sei que eu passei por cima de muitas coisas aqui para chegar nesse ponto, coisas das quais eu não falei, mas deixe-me te dizer algo. Essa palavra penhor é uma palavra muito importante no vocabulário original da Bíblia. A tradução dessa palavra seria como que o pagamento inicial. Quando você compra uma propriedade e você não tem todo o dinheiro, o que é que você faz? Você paga a entrada, até o pagamento final. Então a palavra usada aqui é arrabon, pagamento inicial. Ele está usando essa figura para dizer que o Espírito Santo é o pagamento inicial. Em que sentido o Espírito Santo é o pagamento inicial, irmãos? Nós podemos pensar no Espírito como Espírito de habitação em muitos sentidos, como nosso consolador, como nosso advogado, como vida, como poder, como ajudador, intercessor. Podemos dizer assim, quantas obras o Espírito Santo realiza em nós? Mas você já pensou nele como penhor? Sabe o que significa? Sabe como seria melhor traduzir essa palavra penhor? Antigozo. O gozo inicial. Escute! O gozo inicial. Irmãos, você pode pensar o que é a glória vindoura. Nossa mente não alcança. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, me perdoe, 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí ele diz, e quando você lê esse texto, você vai logo para a eternidade. Está errado? Não. O que está errado não é a visão que você tem desse texto, é a interpretação dele. Olha o que ele diz: mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele perscruta as profundezas de Deus. Então o Espírito que perscruta, ele revela, ele traz para nós. Irmãos, sabe o que é tão triste em tudo isso? É você viver a vida cristã e não sentir esse gozo. Você encontrar cristãos tristes, abatidos, melancólicos, desanimados e deprimidos. Não há nada que possa envergonhar a obra de Cristo. Não há nada que possa envergonhar mais a obra do Espírito Santo do que esse tipo de cristão. Estou abatido, irmão. Estou triste, estou desanimado. Como? Como você pode desanimar? Como? Você pode dizer que você é um cristão que está desistindo. Desistindo como? O escritor aos Hebreus diz assim: nós não somos dos que retrocedem. Como nós vamos retroceder, irmãos, tendo tudo isso, tendo essa garantia, tendo essa certeza, tendo o Espírito Santo? Ele já veio para poder nos conectar com os céus. Oh, irmãos, eu vou citar, só vou citar. Você já deve ter visto muitas vezes o Salmo 46. Esse salmo começa assim, só os 4 primeiros versículos. Deus é o nosso socorro, bem presente nas angústias, tribulações. Aí diz assim: ainda que as águas tumultuem, se revoltem, ainda que essa terra sofra abalos, e os montes saiam dos seus lugares. Então ele vai usar as metáforas do mar e da terra para falar de grandes tribulações que nos sacodem. Não é verdade? Aí ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus é o centro dela e jamais será abalada. Irmãos, temos que começar tudo de novo para estudar só esse versículo. Só esse versículo. Deus está no meio dela. Santuário da morada do Altíssimo. Há um rio. Que rio é esse, irmão? Vamos falar só do rio. Porque essa frase, casa de Deus, é tudo aquilo que eu disse para vocês, de Gênesis a Apocalipse. Começa com aquela visão de Betel e termina com a Nova Jerusalém. Então você vai ver que o Evangelho de João mostra que essa casa, ela tem 2 dimensões. A primeira dimensão é Cristo, porque em João 2 vai mostrar que ele é a casa do Pai.
E João 14, ele vai dizer que esta casa do Pai, ela tem muitas moradas. Se ela tem muitas moradas, ela é a casa do Pai, quem habita nela é o Pai. E o versículo 23 vai dizer isso. Se você ama o Senhor, se nós amamos o Senhor, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, no mesmo capítulo, nós temos a interpretação dessas muitas moradas. Porque se você olhar no texto original, moradas e morada é o mesmo termo. O que define o plural é a completação da frase. Então escute bem, eu já estou no final. Então você vai ver aqui, irmãos, casa de meu Pai, um assunto amplo, rico. Agora veja bem, vamos ficar só com o rio, só com o Espírito Santo. A Bíblia mostra o Espírito Santo como um rio para nós. É esse rio que alegra, que é o gozo da cidade. Escute bem, pega essa figura. Prometo para vocês que aqui eu encerro, mas vocês precisam pegar essa figura. Há um rio cujas correntes alegram a cidade. Quer dizer, esse rio é a alegria da cidade. Pegue só isso. Agora vamos ver como Jesus vai interpretar esse rio. João capítulo 4, versículos 10 a 14, quando ele está com aquela mulher samaritana, e ele estava ali interrogando ele: mas Senhor, não sei o que, não sei o que. Aí diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede água, eu te daria água, e a água que eu te der vai formar em você uma fonte que vai saltar para dentro da eternidade. Agora olha, Jesus, ele vai colocar isso de maneira mais ampla. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, ele está dizendo da mulher, a mesma coisa que ele diz para a mulher: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí João disse: isto dizia ele sobre o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Cristo não houvera sido glorificado. Então ele vai mostrar para nós nessas duas porções que o Espírito Santo é como um grande rio. E esse grande rio do Espírito Santo, ele flui para dentro do nosso interior. Do teu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, irmãos, esse rios de águas vivas não pode ser diferente daquilo que está no Salmo 46. É o rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Agora, olhe para Apocalipse capítulo 22 e o versículo 1. O que ele vai dizer? Que ele viu a cidade, e naquela cidade ele viu um rio de água cristalina. Esse rio que está ali na Nova Jerusalém é o mesmo rio que alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Esse mesmo rio é o que salta para dentro do nosso interior. Este mesmo rio, irmãos, é o que salta para a vida eterna. O que acontece? Que esse rio tem duas pontas. Uma ponta está lá no santuário da morada de Deus, e a outra ponta desse rio está dentro do nosso interior. Deus criou a eternidade, irmãos. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Há uma dimensão tão grande no nosso espírito, é como o universo, que o rio de Deus pode entrar, irmãos. Que lindo é isso, irmãos. Então esta é a experiência cristã mais elevada que nós podemos ter, por meio de Cristo Jesus, sua pessoa, sua obra. Fora isso, irmãos, é religião. Fora isso que as pessoas vão ter religião. Então nada justifica o cristão ser medíocre. Nada justifica o cristão ser escravizado pela depressão. O cristão ser destruído por causa de perseguições. Nada, irmãos. Nós temos que, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, nós temos o privilégio de entrar diante de Deus, e ali nós somos renovados, fortalecidos. É a partir dali que nós olhamos a nossa situação na terra, e onde nós temos discernimento para poder vencer todas as batalhas e seguir em frente, preparando e apressando a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês com esta palavra. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, vem nos ajudar, Senhor, a receber esta palavra dentro de nós. Senhor, nós necessitamos que o Senhor peleje da nossa alma, peleje na nossa mente, Senhor. Peleje dentro de nós com a espada da Tua boca, nos ajudando, Senhor, a vencer toda a incredulidade, toda a dificuldade, tudo aquilo que em nós
tem impedido a tua palavra de trabalhar, tem impedido a tua voz de falar ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, Deus. Ajuda-nos para que a tua palavra não volte vazia, Senhor. Que ela venha cumprir o teu propósito em cada um de nós. Transformar quem tem de ser transformado. Curar quem necessita de cura. Libertar quem necessita de libertação. Mas opera de maneira poderosa através da tua palavra, Senhor. Nos liberta dessa vida cristã medíocre, dessa vida cristã superficial. Senhor, traz em nós uma verdadeira visão da condição na qual nós nos encontramos, mediante a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha nos julgar nesta hora, Deus, para vermos a nossa condição, vemos o quanto nós estamos perdendo de Cristo Jesus, Senhor. O quanto nós temos permitido o próprio inimigo ganhar na nossa própria vida. Senhor, ajuda-nos. Nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus. Vem nos ajudar, Pai, em nome de Jesus. Amém.